Olá, queridos irmãos e irmãs do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. E hoje estamos iniciando mais uma jornada de estudo do nosso Apostolado de Defesa Católica. E essa nossa jornada de estudo, como vocês já devem estar percebendo, tem algumas novidades. Uma delas é que as nossas jornadas serão agora ao vivo, né? Como vocês já estão percebendo, né? E aqui da nossa página do Facebook, né, o que já ocorreu, né, no aniversário de 12 anos do nosso Apostolado de Defesa Católica, né, que eu fiz também uma transmissão ao vivo, comemorando os 12 anos do nosso apostolado. Né. E, na verdade, essa transmissão ao vivo era para ser na nossa página do Apostolado de Defesa Católica, aqui mesmo no Facebook, mas devido à quantidade ainda pequena de amigos e amigas, né, por mais que exista um empenho da minha parte em que todos os nossos amigos eles possam acessar, conhecer melhor o nosso Facebook, ainda não atingimos aquele número, né, necessário para fazer uma transmissão como essa lá na página do nosso apostolado, no nosso Facebook, ok? Mas quem sabe na próxima, né? Não nessa jornada, né? Já que estaremos juntos, não só hoje, mas nos próximos dias também, amanhã e na próxima quarta-feira. Mas numa outra oportunidade a gente pode também, quem sabe, fazer essa transmissão através da página própria do Apostolado de Defesa Católica no Facebook, tá? As nossas jornadas anteriores, né, os vídeos eram apenas gravados, né? Quem acompanha, vocês que acompanham o Apostolado de Defesa Católica, já devem saber, já devem ter percebido que os nossos vídeos eram gravados e postados no nosso blog. Tá? Tem vídeos de outras jornadas anteriores postados em nosso blog. Vocês, se quiserem, podem conferir lá. Né? E agora será a mesma coisa, porém, ao vivo e pela primeira vez com 100% da participação dos nossos amigos e amigas, né? Inclusive com comentários e até perguntas relacionados ao tema. Além disso, os nossos amigos, né, que comentaram ou questionarem serão marcados e também haverá, como no apostolado pessoal, a oração inicial e a oração final. Tá? Daqui a pouco nós vamos fazer o que não é costume eu fazer nos vídeos, né, e também já na nossa segunda transmissão ao vivo, as nossas orações inicial e final. Normalmente eu não faço isso, né? Mas a partir desse vídeo eu vou estar fazendo junto com vocês, né? E vocês junto comigo, fazendo a nossa oração inicial e oração final, tá? Bom, só para vocês lembrarem, só para vocês saberem, quem ainda não sabe, né? Já foi tema de nossa jornada de estudo. Os temas da filosofia, leia a Bíblia, a Assunção de Nossa Senhora, entre outros temas. Esses aí são alguns temas que já teve em jornadas de estudo anteriores. Tá? A nossa jornada de estudo, hoje, ela será sobre o tema da Santa Inquisição. Né? Mas por que falar sobre esse assunto? Por causa de um comentário justamente de um dos nossos amigos, Hugo Nepomuceno, né? O qual questionou como argumentar sobre a Inquisição. Daí me veio a ideia de falar sobre esse assunto, que é um assunto que ele é um assunto relevante, é um assunto que faz parte da história da Igreja. Já digo aqui, não sei se já tive a oportunidade de dizer em outras ocasiões, mas é dever do católico conhecer, sim, a história da sua Igreja, né, assim como a doutrina também. Tá? Então, essa nossa jornada de estudo vai ser como uma forma de incentivar você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo agora, a conhecer melhor essa história, a história da sua igreja, que é muito importante isso. Né? E esse tema também é um assunto polêmico, ele é difícil, porque pouca gente conhece. Né? Quando o Papa São João Paulo II, né, quis celebrar o segundo milênio da Igreja no ano 2000 e queria pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da Igreja e não pelos pecados da Igreja, já que o nosso credo disse que a Igreja é santa.
creio na Santa Igreja Católica, creio na Una Santa Católica Apostólica. Eu não creio numa igreja santa e pecadora, né? Como infelizmente até mesmo clérigos costumam dizer que a Igreja Católica ela é santa, porque é mesmo, mas é pecadora. Isso aí gera confusão. Não devemos aceitar isso, não devemos repetir isso, tá? Isso aí é até uma heresia. Na verdade, a Igreja Católica é santa, mas ela não é pecadora. Pecadores são sim os homens que dela fazem parte, né? Como eu, como você que está me assistindo, meu amigo, minha amiga. Esses são os homens, as pessoas pecadoras da Igreja, jamais a Igreja, tá? E o Papa, né? Que Papa, no caso, São João Paulo II, que hoje é santo, né? Queria pedir perdão ao mundo e o que foi que ele fez, né? Antes disso, ele fez no Vaticano, né? Antes desse pedido de perdão, que eu acredito que vocês muito conhecem, e esse pedido de perdão foi muito explorado, inclusive pelos inimigos da igreja e tal, né? Então, antes desse pedido de perdão, ele resolveu fazer um simpósio sobre a Inquisição. Ele queria saber a verdade sobre o assunto, e aí o Papa São João Paulo II, ele chamou nada mais, nada menos do que um dos 30 maiores historiadores do mundo. Isso independente até mesmo de religião. Não eram só pessoas católicas, esses renomados historiadores. Eram pessoas, inclusive, até mesmo de outras crenças, né? E cada um fez uma conferência sobre a Inquisição. 30 temas diferentes dentro do tema da Inquisição, ou seja, eram subtemas dentro do tema central da que era a Inquisição, né? E foi publicado no Vaticano um compêndio chamado Le Inquisione, de mais ou menos 780 páginas, né? E ficou conhecido no mundo como o trabalho mais atualizado sobre a Santa Inquisição, tá? Bom, então, baseado nesse estudo, é que a gente vai falar também, comentar com vocês aqui sobre esse tema. Esse tema que, como eu disse, e vou repetir também nos próximos dias, né, nós vamos estar juntos, não só hoje, mas amanhã também, na próxima quarta-feira. Esse tema é importante, né, para nós que somos católicos, que nos declaramos católicos, né? Bom, não é a intenção também dessa nossa jornada de esgotar o assunto, né? Até porque o tempo não será muito longo e também a jornada também não será muito longa, né? E as perguntas poderão ser enviadas ao vivo e poderão ser respondidas também no mesmo dia, no caso hoje, né? Ou ao longo da jornada de estudo, ou seja, até a próxima quarta-feira. Caso não responda até a quarta-feira, e aí eu posso mandar a resposta por e-mail, tá? Eu vejo que a Noélia Aragão entrou. Boa noite, Noélia. Seja bem-vinda à nossa jornada de estudo. Espero que você, como uma catequista, como uma pessoa que justamente lidar com a formação católica, possa também acompanhar e até usufruir dessa nossa jornada, né? Que é o apostolado de defesa católica, é justamente isso, que é que os seus amigos possam conhecer, obter essa formação e também passar essa formação para outras pessoas, né? Afinal de contas, o Senhor nos disse que devemos, disse aos seus apóstolos, ir ensinar a todos, né? E é isso que justamente os apóstolos fizeram. A igreja, nesses mais de 2000 anos, tem feito, né? Então, é justamente apenas essa nossa jornada é como se fosse um reconhecimento disso, né? Tirar certas coisas que não tem nada a ver com a Inquisição, coisas exageradas, coisas que não correspondem à verdade. Se a verdade liberta, então, assim como ensinou Nosso Senhor, então é uma excelente oportunidade para que a gente possa libertar, por meio dessa nossa transmissão, muitas pessoas que têm esses preconceitos, até eu diria, com relação a esse tema, tá? Bom, nós vamos usar como referências dessa nossa jornada, primeira coisa, o livro Como Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino, né? Não sei se vocês conhecem, né? Mas se não conhecem, eu vou mostrar a capa, essa daqui, ó, para entender a Inquisição, do professor Felipe de Aquino, que é um livro, né, que nada mais, nada menos, ele tem aproximadamente umas 300 páginas, né,
É o livro em que ele se dedicou, né, para estudar sobre esse tema, né, e nós vamos estar utilizando várias passagens desse livro, inclusive eu vou ler aqui algumas passagens, algumas coisas desse livro, explicando para vocês também relacionados a esse assunto. Essa é a nossa referência bibliográfica, né? E também nós vamos poder estar utilizando o curso sobre a Inquisição do Padre Paulo Ricardo, né? Acredito que muitos de vocês, principalmente os apologetas de plantão, né, conhecem o Padre Paulo Ricardo, que é um exemplo de apologeta, né, aqui no Brasil, né, que inclusive tem um site também em que ele se preocupa muito também com a questão da formação católica. O professor Felipe de Aquino também, não só com esse livro, mas de outros livros que ele também tem essa preocupação da formação para os católicos. Inclusive ele tem programas na TV Canção Nova, né? Não sei se vocês conhecem. Um é o Pergunte e Responderemos, que é um programa que eu particularmente não perco, né? Eu gosto de... Às vezes eu não assisto, né, que o programa é transmitido ao vivo, mas aí depois eu acesso o YouTube na internet e acabo assistindo, baixando também, inclusive, esse programa. E tem outro também chamado Escola da Fé, né, que também é um programa, ambos que têm o objetivo de formar os católicos, para que os católicos conheçam a própria igreja, já que, infelizmente, muitos desconhecem, né? Então, o que está explicando tanto no livro quanto no curso do Padre Paulo Ricardo é completamente diferente do que se coloca aí em colégios ou até mesmo em faculdades, né, que infelizmente distorcem a realidade a respeito sobre a Santa Inquisição. Tá bom? Como eu disse para vocês, vamos iniciar fazendo a nossa oração, né? Vamos fazer a nossa oração inicial, que é uma oração que não é criada por mim, tá? Não é criada pelo Apostolado de Defesa Católica, e sim é uma oração que está presente na Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria, tá? Na Bíblia da Ave Maria tem algumas orações para iniciar e para terminar uma reunião. Então, o Apostolado de Defesa Católica obteve essas orações, utiliza dessas orações para justamente dar início e encerrar também as suas reuniões, os seus apostolados pessoais. Normalmente eu faço isso no apostolado pessoal. No apostolado virtual será a primeira vez, tá bom? Então vocês podem encontrar tanto uma oração quanto a outra na Bíblia da editora Ave Maria. Tá? No finalzinho dela vocês encontram, tá certo? Então vamos começar fazendo a nossa oração inicial e depois a gente dá início a falar sobre esse nosso tema da nossa jornada de estudo sobre a Santa Inquisição. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, depois da nossa oração inicial, inclusive, nós vamos depois fazer a nossa oração final, nós vamos agora falar um pouco a respeito da Inquisição. Bom, já há algum tempo, estamos hoje dia 6 de agosto, mas desde o mês de julho, eu venho pedindo para os nossos amigos e amigas que eles questionem alguma coisa referente ao assunto da Inquisição, tá? Então, nós vamos começar aqui respondendo a alguns amigos, inclusive eu marquei alguns amigos dessa nossa jornada de estudo, né? Marquei a alguns amigos, né? E também algumas paróquias, né? Colocamos a Diocese de Caguagu para participar dessa nossa transmissão, que é importante também, tá? São convidados também a participar e a curtir e aproveitar esse momento aí relacionado à nossa transmissão, tá ok? Amém, 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 Noé. Muito bem, eu fico contente que você esteja
conferindo aí a nossa jornada de estudo, tá bom? Bom, e você não foi marcada, Noélia não foi marcada porque ela não fez perguntas sobre o tema da Inquisição, né? Aí eu não marquei, mas eu fico contente que ela esteja acompanhando aí essa nossa transmissão ao vivo. Muito bem. Alguns amigos fizeram perguntas relacionadas à Inquisição. Então nós vamos começar hoje a falar o que foi a Inquisição, né? Então, o primeiro amigo, o nosso irmãozinho Paulo Luiz, ele perguntou assim: para falar a verdade, eu não sei o que significa a Santa Inquisição. Seria sobre os santos, né? Seria escolher o santo, aí foi dada a Santa Inquisição a ele? Eu não sei o que significa isso, não. Tá? Quem perguntou isso foi o Paulo Luiz. Aí vem a Cristiane, né? Cristiane, que é lá do Amazonas, né? Ela foi marcada porque ela fez a pergunta. Né? Os amigos que fizeram a pergunta, eles estão sendo marcados, né? Nessa transmissão ao vivo. A Cristiane pergunta o que seria a Santa Inquisição, né? Muito bem. Então vamos aqui responder a eles, tá? Ao Paulo Luiz, primeiramente, a Inquisição não é sobre os santos, apesar que houve santos inquisidores, como São Pio V, São Domingos Gusmão, São Pedro de Verona, etc. Além de vários santos doutores da Igreja, que não se manifestaram contra a Santa Inquisição. Porque tem isso também, né? Os santos da Igreja, eles não se manifestaram contra a Santa Inquisição, né? Nós temos Santa Catarina de Siena, né? Foi um exemplo de uma santa que não se opôs à Santa Inquisição. Inclusive, ela disse que o Papa é como se fosse o doce Cristo na Terra, né? São Francisco de Assis, dispensa comentários, né? Santo Antônio de Pádua, entre outros. Por quê? Mas por que esses santos, né, não se opuseram contra a Inquisição, né? Porque estes santos, né, na cultura, no contexto da época, também acharam que aquilo era necessário, né? Mas hoje jamais caberia fazer uma outra Inquisição. Esse é o detalhe, tá? Mas quem foram os inquisidores? Aqui é uma pergunta, vamos dizer assim, complemento que eu elaborei, tá? No livro, por exemplo, do professor Felipe de Aquino, né, aqui na sua página, no livro, professor Felipe de Aquino, mais uma vez, né? Se vocês quiserem adquirir, comprar, tá? Para quem mora aqui em Caruaru, eu comprei, inclusive, fazendo pequena propaganda, né? Lá na Livraria Imperatriz, do Shopping Difusora. Então lá vocês podem encontrar, acredito eu, ainda esse livro sobre a Santa Inquisição. Aqui o professor Felipe Aquino explica quem foram os inquisidores. Quem eram os inquisidores? Os inquisidores eram padres, teólogos e juristas de nome, normalmente dominicanos e franciscanos, escolhidos com critérios rigorosos. O historiador Gustav Rindstein, acho que é esse o nome dele, no Simpósio do Vaticano de 98, ele afirmou que o povo católico não temia o Santo Ofício, como muitos historiadores quiseram demonstrar. Os inquisidores não eram monstros nem torturadores, mas teólogos e juristas respeitados e estimados. Né? Isso aqui está nas atas, né, justamente do simpósio. Para a escolha dos inquisidores, os papas fixaram certas normas. É interessante essas normas aqui que se falam no estudo, né? Garantia de idade. O Papa Clemente V, né, no Concílio de Viena, seguindo o que já tinham feito seus intercessores, dispôs que ninguém podia ser inquisidor antes dos 40 anos. Né? Segundo, garantia de honestidade. Os papas Alexandre IV, Urbano IV, Clemente IV, Gregório X, Nicolau IV, insistiram nas qualidades morais, na honestidade e na pureza de costumes a ser exigidas pelos inquisidores. Tá? Terceiro, garantia de saber. Também se declarava indispensável ao inquisidor um bom conhecimento de teologia e direito canônico. Né? Várias vezes a Santa Sé interveio para corrigir e punir os excessos dos inquisidores. Né? Houve excesso? Houve excesso, sim. Tá? Então, isso que consta no livro do professor
Filipe de Aquino, né? Enfim. Mas, então, esse é um trecho do livro, tá? Claro que eu não vou, realmente, ler muita coisa do livro, sim, alguns trechos, só para que vocês possam ficar cientes, né? E poderem adquirir, assim que vocês puderem, este livro, porque é importante obter o devido conhecimento, tá certo? A Inquisição é uma instituição da Igreja Católica, né? Já que o Paulo Luiz perguntou, e a Cristiane também, o que seria a Santa Inquisição. É uma instituição da Igreja Católica onde havia um tribunal em que 3 juízes, né, onde havia um tribunal em que 3 juízes julgam a respeito de uma pessoa que se apresenta como católica. A palavra Inquisição vem do termo latino inquisitio, e quer dizer investigação. Trata-se de uma instituição da Igreja Católica criada para julgar católicos suspeitos de pecados contra a fé. E aconteceu durante 600 anos, ou seja, 6 séculos aí, né? Ao longo da história do mundo e da Igreja Católica. O Tribunal da Santa Inquisição foi instituída pelo Papa Gregório IX no ano 1231. Né? A nossa querida Marina Pim, que é uma amiga também desse apostolado, ela perguntou qual era o verdadeiro motivo da Santa Inquisição. Né? É importante que tudo seja entendido no contexto da época. O maior crime histórico que se pode cometer é alguém pegar um fato do ano de 1200 e querer analisar com a mentalidade da cultura de hoje. Isso não se deve fazer se tratando da Inquisição. 200 anos antes da fundação do Tribunal da Santa Inquisição, por volta do ano 1000, surgiu na Europa 100% cristã, né? Porque durante 600 anos a Igreja Católica moldou a civilização europeia, moldou a arte, a música, a arquitetura, porque quando o mundo desabou no Império Romano, a Igreja Católica foi a única instituição que ficou de pé, que criou a civilização ocidental cristã. O mundo era absolutamente cristão. As pessoas acordavam e dormiam com o toque dos sinos, e nesse contexto começa a aparecer uma heresia terrível que se chamava os cátaros. E essa mentalidade cátara que veio do Oriente, do chamado gnosticismo, onde se acreditava em 2 deuses para poder explicar a questão do mal, que era o grande problema filosófico da época. Se o mundo é bonito, da onde vem o mal? Né? Então, essa heresia que entrou dentro da igreja explicava o seguinte, que existe 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. Né? O Deus bom só criou coisas espirituais, e o Deus mau só criou coisas materiais. Então, criaram um confronto entre a matéria e entre o espírito. Então, esta anti-igreja que se criou defendia que tudo era material, que tudo era material, era tudo do mal. Essa foi a questão. Então, essa anti-igreja que se criou defendia que tudo era do mal. Né? Tudo que era material era do mal. Inclusive, uma mulher, quando estava grávida e trazia no seu ventre uma criança, muitas vezes era morta, apunhalada, porque ela trazia em seu ventre uma obra do Deus mau. Isso quem realizava eram os cátaros. Né? E isso acabou causando na cristandade uma revolta tremenda. E os reis cristãos acabavam colocando esses cátaros na fogueira, e isso 200 anos antes do Papa instituir o Tribunal da Santa Inquisição. Ou seja, é quase uma justiça por conta própria. Né? Aliás, era a justiça, aliás, pelas próprias mãos. Né? Por volta do ano 1000, o rei francês tinha colocado 13 líderes cátaros na fogueira, e o povo concordava com isso. Inclusive, quando começaram a prender alguns desses cátaros, queriam que a igreja os julgasse. E quando o bispo ia julgar um grupo desses, quando viu que o povo tinha invadido e tirado os cátaros da cadeia, colocado numa choupana, tocava fogo e matando todo mundo. Por isso, a igreja também instituiu esse tribunal, porque ela estava pressionada por todo lado. E daí, a igreja tinha que entrar na luta contra esses cátaros, onde o Papa Gregório IX, que ele pegou os melhores teólogos da época, né, inclusive santos, para montar esse tribunal.
que era sério, usando o direito da época, e julgava o seguinte: a pessoa era presa como cátaro herege, que, usando o direito da época, que provocava essas confusões sociais, né? Era uma pessoa, um cátaro, um herege, portanto um herege, né? Que provocava confusões sociais e era julgado por esse tribunal, né? Só que o catarismo, ele era tão forte, mas tão forte, que a morte por suicídio era uma graça, porque para eles, para os cátaros, se libertava do corpo, que era obra do mal, né? Então, muitas vezes preferiu morrer mesmo do que deixar o erro. E com isso, o que o tribunal fazia quando estava diante de um réu, chamado impenitente, ou seja, chamava na época de um herege contumaz, era uma pessoa que não aceita se converter, não quer se arrepender, e esta pessoa está no caminho errado. Só que tinha uma coisa grave na época, que vigorava o direito romano, que dizia o seguinte: o crime contra a fé é um crime contra o Estado, é um crime civil, porque havia a união do Estado com a Igreja Católica, onde a pena para uma pessoa que perseverasse na heresia, tendo chances de mudar pelo Tribunal da Santa Inquisição, então o Estado punia porque era uma lei do Estado, que o crime contra a fé era também um crime que lesa a majestade real, cuja a pena era a pena de morte. Né? Então, com isso, muitos condenados do Tribunal da Santa Inquisição foram mortos nos chamados autos de fé, né? Mas o número de mortos é completamente diferente dos que se fala hoje. Bom, sobre esse número de mortos, né, nós vamos ver sobre isso com mais detalhes amanhã, tá bom? Bem, algumas coisas para ficar claras para vocês também. A Inquisição exigia era que o herege cessasse de propagar seus erros, pois é a obrigação da Igreja velar pela salvação das almas, especialmente preservar os fiéis das heresias. Um herege, né, vamos diferenciar agora o que é um herege e o que é uma heresia. Um herege são as pessoas batizadas que recusam com pertinácia crer em alguma verdade revelada por Deus, ensinada como fé pela Igreja Católica. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e as várias seitas protestantes. Isso está no Catecismo do Papa São Pio X, né, no número 227. Tá? Heresia é um erro culpável da inteligência, pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade da fé. Né? Está no mesmo Catecismo, número 363. Tá? Exemplos de heresia são que é a negação da Trindade, a unidade de Deus, a Trindade e unidade de Deus, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a maternidade divina, a Assunção, a Imaculada Conceição, né, a questão da infalibilidade também do Papa, né, etc. Diante da ameaça de uma epidemia, qualquer governo tem a obrigação de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que os cidadãos sejam atingidos por ela. Daí as barreiras sanitárias, a proibição de entrada no país de pessoas suspeitas de haver contraído a doença, o confinamento dos empestados, etc. Ora, os males que atingem a alma têm consequências muito mais graves do que aqueles que atingem o corpo, pois podem levar a uma morte muito pior, que é a morte eterna. Né? Logo, a existência da Inquisição se tratou de uma necessidade da Igreja Católica. Né? Então, para vocês verem como isso é uma coisa importante para a época, né, para a própria Inquisição, essa questão de lutar contra isso. Né? A fé é muito mais importante, até porque estamos falando da Idade Média aqui. Tá? A Inquisição ela surgiu na Idade Média. Tá? E, ao contrário do que se pensa, a Idade Média não era a Idade das Trevas, era a Idade de Luz. Né? A gente vai ter, acredito eu, uma oportunidade, talvez, de falar sobre essa questão que envolve a Idade Média. Tá ok? Bom, então hoje a gente encerra essa nossa primeira parte, que falamos sobre a Inquisição. Amanhã, né, ao vivo também, aqui vamos estar juntos, vamos ver a questão justamente das mortes e torturas na Inquisição. Tá bom? Tem mais amigos que fizeram perguntas, e essas perguntas serão respondidas amanhã. Tá ok? Muito bem. Vamos à nossa oração final. Então vamos lá. Oração final
assim como a oração inicial, mais uma vez, ela surgiu, ela está presente na Bíblia da Ave Maria. Então vocês podem conferir lá também, tá certo? Muito bem, vamos à nossa oração final. Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias, esperanças, ilusões, desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma, e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem. Então, esse aí foi a nossa oração, tá? Oração inicial, oração final, que vamos estar fazendo aqui na nossa jornada de estudo sobre esse tema da Inquisição. Uma jornada simples, para pessoas simples, para que os nossos amigos e amigas possam conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? Que para nós ele é importante, deve ser importante na vida de um católico, tá bom? Amanhã a gente continua e na próxima quarta-feira também, né, nós vamos estar ao vivo aqui falando sobre esse tema, tá certo? Bom, gostaria então de me despedir de vocês por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham comentado. Não é? Se você gostou, você pode comentar, tá? É ótimo saber o que vocês pensam, o que vocês acham, né? Se gostaram, se não gostaram, faltou alguma coisa. É importante que vocês... Dúvidas também vocês podem perguntar, que eu tenho o prazer em responder, tá certo? Lembro vocês, vou estar lembrando também da participação de vocês nas nossas campanhas, né? Eu postei no nosso blog mais uma enquete, tá? A respeito da Sagrada Escritura. Então, eu peço que vocês que ainda não votaram, que acessem o nosso blog Defesa Católica e possam votar a nossa enquete e assim ajudar o nosso apostolado, tá bom? Atingir a meta, né, que ainda não conseguimos atingir essa meta, tá bom? Principalmente dessa nossa campanha. Eu voto nas enquetes do apostolado. Eu voto, e você? Muito bem. Então, despedindo por hoje, desejando a vocês uma santa noite, que Deus os abençoe, que os anjos protejam e salve Maria.